Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Tem aqui um circuito resistivo, um circuito misto, onde eu tenho associação série e paralela de resistores. E a gente vai encontrar a queda de tensão e a corrente elétrica que passa por cada um dos resistores, tudo bem? Bom, algumas pessoas têm me perguntado por onde eu começo a resolver o meu circuito. Pessoal, não existe uma regra estabelecida, a gente começa por onde dá, é bem isso mesmo. Se eu for pensar nesse resistor aqui, nesse momento, ele não está em série nem em paralelo com ninguém. Eu não consigo trabalhar em cima dele. A mesma coisa acontece com esse. Ele não está em série nem em paralelo com nenhum outro resistor. Então, esses dois eu sei que eu não consigo começar. Mas se eu prestar atenção nesses dois resistores aqui, eu sei que eles estão em paralelo. Por quê? O início dos dois estão ligados no mesmo ponto e o final dos dois também estão no mesmo ponto. Então, os dois estão em paralelo. Então, eu posso fazer essa associação aqui. A mesma coisa acontece com esses três aqui. Eles têm o mesmo início, né, ligados no mesmo ponto, e o final dos três também estão ligados no mesmo ponto. Então, eu sei que eles estão em paralelo. Eu posso fazer essa associação aqui também. Eu posso fazer de 2 em 2, encontro o valor, aí esse valor eu faço com o terceiro, ou eu posso fazer os três juntos já. Existe uma fórmula para isso e a gente vai usá-la. Bom, vamos lá então. Eu vou chamar essa associação aqui de RA, por exemplo, e essa aqui de RB. Vamos lá. Então, eu sei que meu RA, que é essa associação que eu vou fazer aqui, como eles estão em paralelo, eu multiplico um pelo outro, dividido pela soma dos dois. Então, 15 vezes 30, já vamos colocar o valor direto, 450. Então, 450 dividido por 30 mais 15, que são 45. 450 dividido por 45, eu tenho 10. Então, meu RA é igual a 10 ohms. Bom, essa minha associação aqui agora, eu posso, como eu disse, eu posso fazer de 2 em 2, igual eu fiz aqui, e aí o valor dessa associação eu faço com o meu terceiro resistor, ou eu posso usar uma fórmula que já inclui os três valores. Eu vou usar essa fórmula que inclui os três valores, que a gente já faz direto, e como eu não mostrei esse jeito ainda no canal, vocês vão saber agora. Então, vamos lá. Essa é a minha associação RB, e RB é igual a 1 dividido por 1 dividido pelo valor do primeiro resistor, que é 24, mais 1 dividido pelo valor do segundo resistor, que é 12, mais 1 dividido pelo valor do terceiro resistor, que é 8. E aí eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum desses três valores aqui agora. Para quem não lembra, mínimo múltiplo comum é o menor divisor comum, né, entre eles. Como que eu acho? Então, a gente vai dividindo pelos menores números. Se eu dividir por 1, não vai adiantar nada, ele vai continuar os mesmos números. Então, a gente começa pelo 2. 24 por 2 são 12, 12 por 2 são 6, 8 por 2 são 4. Dá para dividir por 2 ainda. Aqui fica 6, aqui fica 3, aqui fica 2. Ainda dá por 2. Aqui fica 3, esse eu não consigo mexer, ele mantém. E aí, esse 2 por 2 vira 1. Agora, não tem mais 2, tem que passar para o 3. Então, 3, aí vai ficar 1 todo mundo. E aí, o que eu faço? Multiplico todo mundo aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Ou seja, desses três números aqui, o menor divisor comum que eu tenho é o próprio 24, que é um dos denominadores. E aí, como que fica isso aqui? Então, eu continuo, copio aqui o meu 1 dividido por, aí, mais um traço aqui, com o meu 24 que eu achei agora. E aí, eu divido esse 24 por esse 24 dividido por 24 dá 1 e multiplico pelo numerador. Então, 24 dividido por 24 são 1. 1 vezes 1, 1. Aí, mais da fórmula. Mais 24 dividido por 12 são 2. 2 vezes 1, 2. Mais da fórmula. 24 dividido por 8 são 3. 3 vezes 1, 3. E aí, agora eu somo isso aqui. Então, vai ficar 1 dividido, não precisava ter feito esse risco desse tamanho, mas tá bom. 1 dividido por 6 dividido por 24. Como que eu resolvo essa divisão de frações aqui? Eu copio a primeira fração, que é 1, que está dividindo a segunda fração, e multiplico pela segunda fração invertida. Então, vai ficar 24 dividido por 6.
E aí 1 vezes isso aqui vai continuar sendo isso aqui. Então o resultado é 24 dividido por 6. Se eu dividir 24 por 6, dá 4. Então meu RB é igual a 4 ohms. Vamos fazer rapidinho aqui só para a gente tirar a prova. Se eu fosse fazer um vezes o outro, ó, 24 vezes 12, 24 vezes 12, 288. 288 dividido por 36, que é a soma de um pelo outro, aí eu teria um resultado de 8. E aí quando eu faço 8 vezes 8, que é o próximo resistor, 8 vezes 8, são 64. 64 dividido por 8 mais 8, que são 16. Eu chego no resultado de 4. Eu chego no mesmo resultado que se eu tivesse feito, né, de 2 em 2, ou fazendo aqui a fórmula já. Eu cheguei no resultado que é 4. Muito bem. Então, o que eu faço agora? Redesenho meu circuito, né? Já não consigo fazer mais nenhuma associação, só essas duas. Redesenho meu circuito para eu saber qual que é o próximo passo que eu dou. Bom, meu circuito redesenhado, e aí esse resistor RB, na verdade, então é a associação desses três aqui, né? Me deu o resultado do resistor RB, e esse resistor RA é a associação desses dois aqui. E aí o meu resistor R4, que está aqui em cima, eu não mexi nele ainda, nem o resistor R7. Então vamos lá. Olha só, aqui eu já consigo perceber agora que eu consigo fazer esta associação aqui, esses dois que estão em série. Por quê? O final desse aqui está ligado diretamente no início do outro, não tem nenhum nó, não está se dividindo. Eu não poderia dizer que esse aqui é uma associação em série, por exemplo, porque o final desse resistor aqui, ou o início dele, não está ligado só no início desse aqui. Tem um nó aqui que está me levando aqui para a fonte de alimentação. Se não existisse essa fonte de alimentação e fosse só aqui para cá, eu poderia dizer que os dois estão em paralelo, em série, mas eles não estão, porque tem um nó aqui. E eu não posso dizer que esse aqui está em paralelo com esse, né, que o RB está em paralelo com o RA, porque tem uma coisa aqui no meio, ó. O início dos dois não estão ligados, né, interligados no mesmo ponto. O início desse aqui está ligado nesse nó que liga aqui e que liga na fonte. A única coisa que eu posso fazer aqui nesse momento é fazer esta associação aqui. Esses dois estão em série. O final desse ligado no início desse. Bom, como eu chamei aqui de RB, eu vou chamar essa associação agora de RC. Então, meu RC, como eles estão em série, basta somar os dois valores. 10 mais 5, 15. 15 ohms. E aí, o que eu faço? Redesenho o circuito novamente. Gente, é importantíssimo esse passo a passo de redesenhar, porque senão a gente não consegue acompanhar e é onde todo mundo erra. Eu vejo isso nos meus alunos todo dia. Pessoal, meu circuito então redesenhado. E olha só, agora sim, esses dois aqui, tanto RB quanto RC, eles estão em paralelo, porque o início dos dois estão ligados no mesmo ponto e o final dos dois estão ligados no mesmo ponto. Esse R7 eu não consigo mexer nele por enquanto. Ele não está em série com esse e nem com esse, porque ele está em série, na verdade, com um nó aqui. Quando eu associar esses dois aqui agora e virar um só, aí sim esse aqui vai estar em série com esses outros dois. Mas por enquanto eu não consigo trabalhar com R7. Só com esses dois aqui que eu sei que estão em paralelo. E aí eu vou chamar de RD. Bom, meu RD, vou fazer aqui em cima, é igual 1 vezes o outro. 4 vezes 15 são 60. E 4 mais 15 são 19. Então, meu resistor RD é igual 60 dividido por 19, que são 3,157. 3,157 ohms. O que eu faço? Redesenho de novo. Gente, não tem jeito, tem que redesenhar. Tá, então, meu circuito redesenhado, e aí agora sim eu consigo ver que o final desse resistor tá ligado no início desse. Ou, né, se eu vim por aqui, o início aqui em cima, aí o final desse ligado no início desse.
ou seja, eles estão em série. Agora sim eu consigo fazer essa associação aqui. E aí já vai ser o meu último resistor, que eu posso chamar de REC. Vamos colocar aqui em cima. REC vai ser 3 mais 3,157, que são 6,157 ohms. E aí sim, eu chego num último resistor, vou desenhar de novo aqui. Meu último resistor. Meu circuito redesenhado, então, meu último circuito. Eu tenho uma fonte de alimentação de 36 volts. Eu tenho uma resistência equivalente, né, uma resistência total de 6,157. Desculpe pelo erro aqui, estava escrevendo 3. E aí eu consigo encontrar agora a corrente elétrica que passa nesse circuito. Se a gente lembrar da fórmula, né, da primeira lei de Ohm, deixa eu colocar aqui em cima, é V igual a R vezes I. E aí eu já tenho o V, que é 36, eu tenho o R, que é 6,157, eu consigo achar o I. Basta eu passar o R para cá dividindo, né? Ele está multiplicando o I, eu passo ele para cá da igualdade dividindo, vai ficar V sobre R igual a I. V sobre R igual a I. E aí eu consigo achar o meu I. Então basta eu dividir 36 por 6,157. E aí eu chego numa corrente de 5,847. Aí a caneta para de escrever. Aí. Normal, né? Uma corrente de 5,847. Então, meu I total é igual a 5,847 amperes. Nesse circuito aqui, como eu só tenho um resistor, um último resistor, toda a minha fonte de alimentação, os meus 36 volts, vão estar em cima desse único resistor. Então, em cima desse resistor, eu tenho 36 volts. Já encontrei todas as grandezas aqui nesse circuito, aí eu volto para o anterior. Deixa eu apagar aqui, já vou apagar todos de uma vez, meus rabiscos. Prontinho, vamos lá então. Bom, já encontrei todas as minhas grandezas nesse circuito, o que eu faço? Volto para o anterior. Esse único resistor aqui que eu chamo de resistência equivalente, quando eu volto para o anterior, na verdade ele era uma associação de dois em série. O que eu tenho que lembrar numa associação em série? A corrente elétrica se mantém. Se eu perceber aqui, eu só tenho um caminho para minha corrente elétrica circular. Quando eu volto para cá, eu continuo tendo um caminho só que agora eu estou passando por dois resistores, mas eu continuo tendo um caminho só. Então, a minha corrente elétrica se mantém. 5,847 amperes se mantém nesse circuito. Se a minha corrente elétrica se manteve, obviamente, os meus 36 volts aqui, que antes estavam em cima de um único resistor, agora esses 36 volts vão se dividir por esses dois resistores. E é isso que a gente vai encontrar, o meu R7, meu VR7 e o meu VRD. VR7 e VRD. Se a gente prestar atenção aqui na fórmula, o V basta eu multiplicar o valor da resistência vezes o valor da corrente. Eu já tenho aqui o valor de cada resistência, basta eu multiplicar pela corrente, que é 5,847. Então, meu VR7 é igual. Qual que é a resistência do R7? 3. 3 vezes a corrente, que é 5,847. O meu RD, quanto que é a resistência? 3,157. Vezes a minha corrente, que é 5,847. Se eu multiplicar isso, ó, minha corrente elétrica já até está aqui na calculadora, 5,847, então vezes 3, 17,54. E depois 3,157 vezes 5,847. 18,458 volts. Então, em cima do meu R7, está aqui embaixo, eu tenho 17,54 volts.
E em cima do meu RD, que está aqui, eu tenho 18,458 volts. Já encontrei todas as grandezas nesse circuito, o que eu faço? Volto para o anterior. Por isso que é importante o passo a passo do desenho, porque quando eu vou voltando, eu tenho que estar com o circuito montadinho, bonitinho. Se eu não desenhei, eu não sei como voltar, eu não sei o que eu tenho que manter, qual grandeza que vai se manter, qual grandeza que se divide. Por isso que é importante o passo a passo do desenho. E aí, olha só, esse resistor R7, quando eu volto para o circuito anterior, ele continua aqui já como R7, o mesmo valor de resistência, ele não está mais associado com ninguém. Então, os valores que eu encontrei para ele aqui, ele se mantém em todos os outros circuitos, que é 17,54 e uma corrente de 5,847 amperes. Já vou colocar aqui no de cima também, 5,847 e uma tensão de 17,54 volts. Então, ó, esqueci de comentar aqui embaixo. Ó, percebam só, eu tenho 17,54, né, dos meus 36 volts, 17,54 ficaram em cima do meu resistor 7 e 18,45 em cima do meu resistor RD. Se eu somar 17,54 mais 18,458, eu vou ter 35,99, que eram os meus 36 volts aqui da fonte, né? Essas casas decimais aqui a gente perde por causa das casas decimais que a gente vai perdendo durante as contas, a gente não vai considerando todas as casas decimais. Mas isso prova que o meu circuito, né, o desempenho dele, a resolução dele está certa. Então, já coloquei os valores de R7 nos outros dois circuitos anteriores aqui que se mantém. E aí, o que eu tenho que ver agora? Aqui agora, esse resistor RD, tá aqui embaixo, quando a gente volta para esse circuito aqui, na verdade era uma associação de dois resistores em paralelo. E aí, o que eu tenho que lembrar? Numa associação em paralelo, o que se mantém? A corrente elétrica ou a tensão? A tensão elétrica. Então, aqui se eu tinha 18,458 volts nesse resistor, quando eu volto aqui para esses dois, em cima deles também eu tenho uma tensão de 18,458. Então, vamos colocar aqui. 18,458 volts. Se essa grandeza se manteve, que foi a minha tensão elétrica, né, a minha corrente vai se dividir então. Quando ela está vindo aqui, ela vem por esse mesmo caminho e ela tem essa intensidade aqui, né, 5,847. Quando ela chega nesse nó, aí ela tem dois caminhos para ela seguir, um para baixo e um aqui para a minha direita. Então ela vai se dividir. Esse valor aqui vai se dividir entre os dois resistores, dependendo do valor, né, de cada resistor. Então eu vou encontrar agora o IRB e o IRC. Vamos lá. IRB e IRC. Para eu achar a intensidade da corrente elétrica, basta eu dividir o valor da tensão pelo valor da resistência. Qual que é o valor da tensão? 18,458 nos dois. Dividido pela resistência, quanto que é a resistência do RB? 4. Quanto que é a resistência do RC? 15. Então, vamos fazer na calculadora agora. Aí, 18,458 dividido por 4, eu tenho uma corrente elétrica de 4,614 amperes. E o meu IRC, 18,458 dividido por 15, 1,230 amperes. E aí, se eu somar 1,230 mais 4,614, eu tenho 5,844. Bem próximo aqui da minha corrente total, que é a corrente, né, que está passando aqui, e quando ela chega nesse nó, ela se divide. Então, ela se divide no RB, desce aqui, né, 4,614
amperes. E pelo meu RC, 1,230 amperes. E aí, quando ela se junta, né, esses dois valores aqui, quando eles se juntam de novo nesse nó, ela volta a ser o valor de intensidade total, que é 5,847, passa pela fonte, chega aqui, se divide de novo e vai executando esse ciclo aqui. Muito bem. Já encontrei, então, nesse circuito todos os valores também. E aí, o que eu faço? Volto para o anterior. Quando eu volto para o meu circuito anterior, o RB está aqui de novo com o mesmo valor daqui. Então, esses valores que eu encontrei para o RB, eu só copio para cá. Vamos descer aqui um pouquinho o caderno. Então, aqui eu tinha uma corrente de 4,614. 4,614. E 18,458 volts. Já o meu RC, quando eu volto para o circuito de cima, ele era uma associação de dois resistores em série. E aí o que eu tenho que lembrar? Numa associação em série, qual o valor que se mantém? A corrente elétrica ou a tensão? A corrente elétrica. Então a minha corrente elétrica que circulava pelo resistor RC, que é de 1,230, quando eu volto na associação e era em série, esse valor se mantém, 1,230. Então, aqui eu tenho 1,230 amperes. Tanto no resistor R4 quanto no resistor RA passa uma corrente de 1,230 amperes. Se a minha corrente elétrica se manteve nos dois resistores, a outra grandeza vai se dividir, que é a tensão elétrica. Então, no resistor RC, eu tinha uma tensão de 18,458. Esse valor vai se dividir entre os dois resistores. E a gente vai encontrar, então, o VR4 e o VRA agora. Vou deixar para cá, ver se vai dar. Acho que deu. Então, ó, meu VR4 e o meu VRA. Tá aqui a fórmula, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Quanto que é a resistência? Do meu R4, 5 vezes a corrente que passa por ele, que é de 1,230. 1,230. O meu RA, quanto que é a resistência dele? 10. Então, 10 vezes a corrente que passa por ele, que é de 1,230. Aqui 10 vezes 1,230, eu sei que vai dar 12,30. E 5 vezes 1,230 dá 6,15 volts, né? Nos dois. Então, no meu resistor R4, eu tenho 6,15 volts. E no meu resistor RA, eu tenho 12,30 volts. E aí já encontrei todos os valores das grandezas desse circuito. O que eu faço? Volto para o anterior, que é o meu circuito principal, né? Meu circuito inicial. E aí vamos lá. Meu resistor R7, ele se mantém, né, aqui. Então esses valores que eu encontrei que eu posso trazer para cá. Ele tem uma corrente, uma tensão elétrica de 17,54 volts. Já vamos copiar tudo que é de verde, que a caneta está na mão. Meu R4 também se mantém, ele tem 6,15 volts. E só, né? Os outros dois vão mudar os valores ainda. No meu R7 eu tinha uma corrente de 5,847, na verdade aqui, né? Em todo esse percurso aqui, ó, eu tenho essa corrente, que é a corrente total, 5,847 amperes, então passa pelo resistor R7 essa corrente. E aqui no meu R4 passa uma corrente de 1,230. Então aqui, nesse pedacinho, passa uma corrente de 1,230 amperes. Já essa corrente aqui, quando ela chega nesse nó, ela vai ter que se dividir agora, né? Ela vai dividir um tanto aqui para baixo e um tanto vai para lá. Um tanto que vem para cá eu já sei quanto que é. Então, se desse valor total aqui eu tiro esse tanto aqui, eu sei o resultante, né? O resultado é o valor que vai descer aqui. Mas a gente vai fazer essa conta já já. Pronto, né? Copiei todos os valores. Vamos lá então. Então, olha só.
O meu resistor RB, quando eu volto para o circuito anterior, ele se abre em 3 resistores, que eram 3 resistores associados em paralelo. E aí, qual que é o valor que se mantém? Qual que é a grandeza que se mantém quando é uma associação em paralelo? Tensão elétrica. Se nesse resistor RB eu tinha uma tensão elétrica de 18,458 volts, em cada um desses 3 resistores eu vou continuar tendo 18,458. Então vamos lá, 18,458, 18,458 e 18,458. Se a minha tensão elétrica se manteve, né, que é 18,458, obviamente a minha corrente elétrica vai se dividir então. E é o que eu falei aqui. Só que eu não quero saber quanto que desce aqui, eu quero saber quanto que passa em cada um dos resistores. Então é isso que a gente vai encontrar agora. O IR1, a corrente que passa no R1, o IR2 e o IR3. Então vamos trazer aqui para o lado. Vamos lá. IR1. A fórmula... Cadê? Tá aqui. Ó, corrente elétrica. Basta eu dividir a tensão pela resistência. Então, quanto que é a tensão que passa aqui no meu R1? 18,458. Dividido pelo valor da minha resistência, né, do R1, que é 24. 24. Quanto que é o meu I... Não, vamos fazer aqui embaixo. Aqui. O meu IR2, mesmo valor de tensão, né, porque eles estão em paralelo, um do ladinho do outro, eles recebem o mesmo valor de tensão, dividido por 12. E o meu IR3, 18,458, né, mesma tensão, dividido pelo valor da resistência dele, que é 8. Então, vamos fazer essas contas agora. 18,458 dividido por 24, eu vou ter uma corrente de 0,769 amperes. Depois o próximo, 18,458 dividido por 12, vou ter uma corrente elétrica de 1,538 amperes. E o último, 18,458 dividido por 8, vou ter uma corrente elétrica de 2,307 amperes. Então, vamos colocar esses resultados aqui lá no circuito. Então, no meu resistor R1, eu tenho 0,769 amperes. No meu resistor R2, eu tenho 1,538 amperes, e no meu resistor R3 eu tenho 2,307 amperes. Vamos somar esses 3 valores aqui, para a gente ver? Então, ó, 0,769 mais, dá para ver? 1,538 mais 2,307, ó, 4,614. Dá para ver aí? 4,614. 4,614 é o que está descendo aqui e passa por esses 3 resistores. Se eu somar com 1,230, que é o que está indo para cá, então vamos somar mais 1,230, tem que dar o valor total aqui, que é o valor que está chegando nesse nó. Era 5,847. Olha lá, 5,844. Não deu exato por causa das casas decimais que a gente desconsidera, né? Mas mostra que o meu circuito está certo. E aí, o último passo agora é esses 2 resistores aqui. Mesmo caso, né, desses 3 aqui. Quando eu estou voltando aqui, que era o meu resistor RA, tá aqui. Eu estou voltando, era uma associação de 2 resistores em paralelo. O valor da grandeza que se mantém é o valor da tensão elétrica. Então, se eu tinha 12,30 volts nesse resistor RA, quando eu volto para cá, continuo tendo 12,30 em cada um dos 2. 12,30 volts, 12,30 volts. Se a minha grandeza tensão elétrica se manteve, né, ela não mudou,
eu já sei que a minha corrente elétrica vai se dividir. Então, essa corrente que está chegando aqui, que é de 1,230 amperes, ela vai se dividir entre os dois resistores. E é isso que a gente vai encontrar agora. O meu IR5 e o meu IR6. IR5 e IR6. Então, ó, vamos voltar na fórmula. Se eu quero encontrar a corrente elétrica, né, a intensidade da corrente elétrica, basta eu dividir o valor da tensão pelo valor da resistência. O valor da tensão a gente já sabe que é 12,30 para os dois. 12,30 e 12,30. Dividido pelo valor de cada uma das resistências. O R5 vale 15 e o R6 vale 30. E aí basta dividir agora e encontrar o valor de cada uma das correntes elétricas. Então, 12,30 dividido por 15, dá pra ver? Aí, 0,82. 0,82 amperes. E 12,30 dividido por 30, 0,41 amperes. Por que que nesse aqui eu tive uma corrente elétrica menor, 0,41? Porque a minha resistência é maior. Se eu tenho uma resistência maior, a resistência se opõe à passagem da corrente elétrica, ela cria uma dificuldade para a corrente elétrica, então eu vou ter uma corrente elétrica menor. O outro resistor aqui era só de 15, ou seja, uma resistência menor do que 30. Então, se eu tenho uma resistência menor, eu tenho uma oposição menor à passagem da corrente elétrica, então eu vou ter uma corrente elétrica maior, 0,82. E se eu somar 0,82 com 0,41, eu tenho 1,23, que é exatamente aqui em cima, 1,23 amperes. Né? Então, vamos escrever aqui no circuito. Nesse resistor R5, 0,82 amperes. E no meu resistor R6, 0,41 amperes. Fechamos o circuito, né? Todos os valores aí de corrente elétrica e de tensão nos resistores encontrados. Se você curtiu, se você achou interessante, legal, se acha que eu explico bem, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso vai me ajudar pra caramba o canal a crescer. E o intuito é esse mesmo, ajudar os alunos, né, outros alunos e pessoas aí do Brasil afora a resolverem circuitos, porque eu sei que não é fácil, assim, para algumas pessoas é difícil. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.